Bom dia a todos, estamos aqui hoje recebendo a Cristiane, né, Cristiane? Cristiane Vieira Neto, muito obrigado, viu, Cristiane, por você estar aqui conosco. Quero ressaltar que a gente está sem máscara aqui, que a gente está a mais de 2 metros de distância, né, porque o som fica ruim com a máscara. Cristiane é fisioterapeuta, né, Cristiane? Primeiro você fez a faculdade de fisioterapia, depois você se especializou em pneumologia, não é isso? Isso, bom dia, bom doutor, dia. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade dessa conversa. Nós que agradecemos. Então, eu fiz a faculdade de fisioterapia, né, a graduação, e depois fiz a especialização em pneumologia por mais um ano. Que legal. Na faculdade você tem várias áreas para escolher, não é isso, Cristiane? Sim, sim. Fisioterapia motora, que a gente vê muito, sim, neurológica. Exatamente. Né? Quais você poderia citar aí para nós? Exatamente, né? A gente vai para a parte da ortopedia, tem a neurologia, tem a fisioterapia dermatológica também, né? Dermatológica? Isso, que é a parte de estética, de tratamentos estéticos. E tem a fisioterapia respiratória, que atende toda essa área de pneumologia mesmo. E agora, nessa onda, nessa pandemia do Covid, a gente está precisando muito de vocês, né, Cristiane? Sim, sim. Vocês são fundamentais, não só dentro da UTI, igual algumas pessoas acham, mas dentro do hospital, na casa dos pacientes, etc. Né? Sim, exatamente. A fisioterapia ela sempre teve um papel de destaque, sempre foi importante no ambiente hospitalar e fora dele, né? Integrando a equipe multidisciplinar, só que agora o nosso trabalho está sendo mais conhecido, né? Normalmente, quando se fala de fisioterapeuta, a pessoa logo associa com o tratamento ortopédico, da traumatologia, mas agora o nosso trabalho está sendo mais visualizado. Vocês trabalham nas enfermarias também, Cristiane, ou só na UTI? Não, o nosso atendimento também é bem amplo, na verdade, né? A gente pode atuar em diversas áreas da assistência à saúde, desde do pronto atendimento, da unidade de pronto atendimento, e a gente consegue, às vezes, até impedir que o paciente sofra uma internação hospitalar com atendimento dentro do pronto-socorro, a gente consegue um bom resultado. Aí a gente vai ter os atendimentos nas enfermarias, nas UTIs, né? Desde a UTI neonatal até as várias especialidades da UTI adulto. E também tem o atendimento fora do hospital, que tem os ambulatórios, né, para atender os doentes que têm as patologias crônicas, e tem os atendimentos domiciliares também. A fisioterapia respiratória é fundamental numa asma, na bronquite que o pessoal fala, no DPOC, né? Exatamente. Tem várias doenças que ela vai tratar, não é isso? Sim, exatamente. Então, nos adultos tem o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Muito comum em tabagistas. Exatamente, né? Ela causa uma série de alterações, né, no pulmão e que vão dificultar a troca gasosa. Então, os pacientes que têm um nível mais avançado da doença, eles se cansam por qualquer movimento. Então, é difícil, às vezes, para tomar banho, eles se cansam muito para trocar uma roupa. E a fisioterapia traz muita qualidade de vida para esses pacientes. E nas crianças também, né? Existem as crianças que têm bronquiolite, que é uma doença que também é viral e afeta as crianças até 2 anos, né? No adulto, esse vírus pode causar uma simples gripe, e nessa criança que tem um sistema imunológico que não está bem formado, ela pode causar essa bronquiolite, que vai causar alguns sintomas como aumento de secreção, aquele chiado no peito, obstrução nasal, e isso dificulta a criança para mamar, para dormir, né? E a fisioterapia, ela tem um excelente resultado com essas crianças, e é um excelente tratamento. Lógico que com o médico em conjunto, né? Porque não é só a fisioterapia, tem a parte farmacológica também que tem que entrar, mas a fisioterapia, para não acumular essa secreção, tem excelentes resultados. E só para o pessoal entender um pouquinho, Cristiane, como é que é feita essa fisioterapia respiratória? Usa
aparelhagem, não usa? Como que é feita? Então, dependendo do quadro, né? Então, se é um quadro que eu tenho mais secreção, eu tenho algumas técnicas que eu vou utilizar, manuais mesmo, outras tem alguns aparelhos que eu vou utilizar para mobilizar essa secreção. Eu vou estimular sempre a tosse desse paciente para essa secreção subir para a via aérea superior. E existem manobras também que eu vou fazer de desobstrução, né, rinofaríngea, para retirar essa secreção do nariz. Quando não é eficaz nenhuma dessas manobras, eu utilizo alguma sonda para retirar essa secreção. A sonda. Exatamente. Se for necessário, se a tosse não for eficaz e as outras manobras também não, eu utilizo a sonda. E tem alguns aparelhos que são usados para melhorar a ventilação, né? Quando o paciente tem respiração espontânea, que a ventilação pulmonar ela está deficitária, eu posso utilizar os aparelhos de BiPAP, que é uma pressão que eu dou para o paciente para melhorar a ventilação em determinada região do pulmão, para fazer uma reexpansão pulmonar. Antes de falar, vamos subindo os estágios, né? Antes de falar do paciente da UTI, vamos falar do paciente em casa. O paciente tem um diagnóstico de coronavírus, não tem ainda quadro respiratório, não tem a dispneia, que é a falta de ar. Ele já pode começar a fazer algum exercício respiratório para evitar a evolução, para ajudar pelo menos ou não? Então, essa é uma pergunta muito feita para nós fisioterapeutas. Não tem evidência científica que um exercício ele vai prevenir a evolução da doença, né, que vai melhorar. Então, a gente não tem, na verdade, não tem nenhum exercício que vá evitar a evolução do COVID. Então, agora, atualmente, o que a gente pode dar de orientação é o paciente tem um diagnóstico de COVID, né, deu positivo. Se ele começar a iniciar falta de ar, aí ele deve procurar um serviço de saúde, que lá sim ele vai ser avaliado, e aí ele, se precisar de algum suporte ventilatório, ele vai ter no serviço de saúde. Então, o exercício respiratório não vai evitar a evolução da doença. Entendi. E quando esse paciente chega no hospital? Primeiramente, ele vai para uma enfermaria, na maioria das vezes. Sim. Claro, depende do quadro clínico dele. Mas na enfermaria já começa essa fisioterapia ou não? Não, já tem o atendimento da fisioterapia, né? A gente trabalha com toda a parte também de prescrição de oxigênio, né? A oxigenoterapia, se for necessário, né? A gente, alguns recursos a gente tem uma certa limitação, porque eles acabam provocando a contaminação do ambiente, e a gente tem que ter todo um cuidado com a equipe também que trabalha com a gente. Por isso o uso hoje daquelas tendas. Aquelas tendas ajudam realmente ou não? As tendas, elas podem ser um local também que acabam disseminando um pouquinho mais essa contaminação. Então, tem que ser usado com muito cuidado. A gente tem outros meios. A paramentação é a maneira mais eficaz, na verdade, né? Então, às vezes, para fazer algum tipo de uma extubação, mas tem outros recursos, tem a utilização de máscara, que aquela tenda ela pode acabar acumulando uma quantidade de vírus ali e, na verdade, acabar contaminando mais o ambiente, né? Então, tem outros meios para a gente utilizar. E os profissionais hoje estão usando de forma adequada os EPIs, né? Sim. Eu acho interessante que precisou uma pandemia para as pessoas, às vezes, criarem essa responsabilidade, terem essa consciência, né? Exatamente. Porque, assim, até mesmo eu falo que, às vezes, a gente com mais experiência, a gente acabava não usando um EPI, achando que não precisava, que era coisa rápida, um procedimento rápido, e é fundamental, né, Cristiane? Sim, usar fundamental. todos os EPIs, né? Exatamente, porque a gente faz alguns procedimentos, mesmo uma inalação, você você solta aerossóis no ambiente, né? E você acha que é um procedimento simples, mas ele pode contaminar, mesmo não sendo coronavírus, mas qualquer outro tipo de vírus, você pode contaminar o ambiente e toda a equipe acaba sendo contaminada também. E nos aerosóis vocês utilizam até a N95, né? Sim, a máscara indicada é a N95, né? E o Face Shield vocês têm usado também? Sim, não? sim, temos usado porque acaba contaminando, né, o rosto e as partes que não são protegidas pela máscara, você pode ter a contaminação e depois
de repente, levar a mão no rosto e passar a mão nos olhos e acaba contaminando. Tem o face shield, o óculos de proteção também são fundamentais nessa proteção. Certo. Aí esse paciente tem uma evolução ruim, vamos supor, e ele vai para a UTI. Ir para a UTI, não obrigatoriamente ele será entubado. Sim. Né? Já vi alguns casos, mesmo de coronavírus, que o paciente vai para a UTI, mas não é entubado. Mas a fisioterapia continua, e quando esse paciente está na ventilação mecânica, quando ele está entubado, como é que funciona a fisioterapia? Então, o fisioterapeuta é importante essa função, né, do manuseio do ventilador mecânico. Ele vai, o paciente quando entra em insuficiência respiratória, ele vai precisar ser entubado, né? Então, ele não vai conseguir ter fazer a respiração sozinho. Ele precisa ser entubado e conectado ao ventilador. Só que o ventilador não é um aparelho que está pronto, é só conectar, né? Eu preciso programar esse aparelho. Então, eu vou determinar a quantidade de ar que está entrando nesse paciente, quanto desse ar de oxigênio que eu preciso colocar nesse ar, né? Porque a gente, só para ter uma ideia, o ar que a gente respira tem 21% de oxigênio. Exato, as pessoas não têm consciência disso. Exatamente. O paciente... E aí acha que tudo é oxigênio, né? Sim, não é. E o paciente crítico, né, de COVID, na fase que ele está sendo entubado, normalmente que ele tem uma saturação baixa, a gente precisa dar, nesse início da ventilação, 100% de oxigênio, né? Além do oxigênio, a gente vai administrar algumas pressões, porque a gente precisa manter esse pulmão expandido, né, os alvéolos expandidos, para ter uma troca gasosa adequada. Para esse alvéolo não colabar no momento da expiração. Então, eu preciso manter sempre aberto esse pulmão. O que acontece é que eu preciso sempre ter uma equipe capacitada, né? Porque eu posso causar lesões quando eu administro essas pressões. Não é só o Se a pressão for excessiva, pode fazer o que a gente chama de barotrauma. Exatamente, né? É como se fosse uma bexiga. Explosão do pulmão. Isso, é como se fosse basicamente, uma bexiga, eu estou insuflando essa bexiga e, de repente, se eu dou uma pressão maior, eu vou ter o trauma desse pulmão. Não é só o fisioterapeuta que mexe na ventilação mecânica, né? Eu tenho o médico também e o enfermeiro intensivista, só que o olhar, o foco do fisioterapeuta sempre vai ser para a reabilitação da musculatura respiratória. Eu vou pensar lá na frente, quando eu fizer o desmame, quando eu for tirar esse tubo do paciente, eu preciso preparar essa musculatura para esse momento de retirada para o paciente conseguir respirar sozinho novamente. E além dessa parte da ventilação mecânica, uma função essencial do fisioterapeuta é olhar para a parte motora também, né? Que é um paciente que passa muito tempo acamado, sedado, a atividade muscular praticamente nula. Assim que o paciente atinge uma estabilização do quadro dele, eu preciso começar a estimular essa musculatura também para evitar, para prevenir algumas sequelas que ele possa ter futuramente. E aí acontece até que eles falam de fazer pronação do paciente, virar o paciente, só para as pessoas entenderem. Acontece isso mesmo? Acontece, tem acontecido muito com os pacientes de Covid. Não são todos que se beneficiam com a pronação, né, virar o paciente de barriga para baixo, mas é por conta da melhora da oxigenação, da ventilação. Ela vai ser mais eficaz quando eu viro o paciente. Eu tiro todo o peso, né, o pulmão vai ficar em cima, então ele vai conseguir ventilar melhor, eu vou conseguir ter uma troca gasosa mais eficaz com esse posicionamento. E as pessoas não têm essa consciência, né? A gente não trabalha em UTI, a maioria das pessoas, e assim, essa pronação é algo difícil de fazer. Sim. Eu estava vendo outro dia, não é só o fisioterapeuta, não é só o enfermeiro, são várias pessoas, é um paciente entubado, difícil virar esse paciente, né? Exatamente, porque ele tem vários circuitos conectados no paciente, então eu preciso de um treinamento mesmo para essa equipe, né? Então, por isso que eu falo, a equipe tem que estar bem alinhada e bem treinada para conseguir, é uma coreografia mesmo, para conseguir virar esse paciente. Por isso que cada um tem uma função muito importante dentro, né, da unidade, e vale a pena ressaltar também o atendimento dos técnicos de enfermagem, que são essenciais, né, no atendimento ao paciente, né?
Eles são uma equipe que está na linha de frente, que ajuda o trabalho de todo mundo a funcionar dentro da unidade. Uma unidade de UTI é extremamente complexa, né? Por isso que a gente fala que é uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Às vezes as pessoas falam, o médico intensivista não é um médico. Tem o médico que tem seu papel, tem a fisioterapeuta, tem a nutricionista, sim, os técnicos, fonoaudiólogos, técnicos e auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, sim, né? Então exatamente. é uma equipe muito grande para tratar de cada paciente ali. E uma UTI geralmente tem pelo menos 10 leitos, 8 leitos. Então, é um trabalho exaustivo, né? Sim, é um trabalho... a gente até fala, às vezes você precisa um horário na agenda do paciente ali, porque cada um quer chegar no paciente para fazer a sua função, né? Então, é muito importante essa integração entre a equipe. Uma coisa que eu acho interessante também, que aconteceu com a medicina, é o seguinte. Antigamente, a gente fala que só ia para a UTI quem estava extremamente mal. Né? Não estou falando nem especificamente de Covid agora, nada disso. Mas assim, quem ia para a UTI estava extremamente mal, estava ruim mesmo. Né? O paciente estaria muito mal. Hoje não, né? Hoje a gente faz pós-operatório dentro da UTI. Hoje o paciente que não está tão mal, para ele ter uma assistência melhor, exatamente. Né? Você consegue monitorar melhor esse paciente, acompanhar a evolução mais de perto, para que o tratamento evolua de uma forma mais tranquila. E esse paciente, eu achei interessante você falar, porque assim, não é só a fisioterapia respiratória. Nós temos toda a fisioterapia motora, né, com esse paciente, e você falou muito bem que para evitar a atrofia dessas musculaturas, para depois ele até não acontecer dele não conseguir respirar de forma espontânea. Sim. Porque a gente sabe que tirar do tubo um paciente não é algo muito fácil. Exatamente. E essa fisioterapia é intensa, é diária? Como é que ela funciona? Sim, é diária. Assim, o fisioterapeuta, na maioria das UTIs, ele está presente 24 horas por dia, e ele vai conseguir fazer, né, existem turnos, lógico, de profissionais, e você consegue fazer várias vezes a fisioterapia. Quando você perceber que precisa de um atendimento, ele deve ser feito. Então, às vezes, o paciente começa a acumular secreção, né? Então, você precisa fazer algumas manobras para soltar essa secreção, precisa fazer uma aspiração, então, não vai ser um horário específico, não. Precisou, o fisioterapeuta vai e faz o atendimento, e além dessa estimulação motora, que pode ser feita 1 ou 2 vezes ao dia, né? Dependendo do quadro da evolução do paciente. Uma coisa que a gente tem observado em toda a nossa equipe, todas as áreas, é o desgaste emocional. O fisioterapeuta sempre teve um desgaste físico muito grande. Sim. Mas o emocional agora está sendo muito importante. Muitos de nós estamos ficando doentes. Como é que está isso? Como é que você está levando isso? Como é que a equipe está levando isso? A gente tem um pouco de receio também por causa da família, né? Então, no começo foi um pouco mais difícil, a gente tinha esse cuidado para voltar para casa, para descontaminar, né? Para encontrar os familiares. Então, isso era uma preocupação muito grande, né? E continua sendo, porque a gente tem esse receio, né? Tem os filhos, o marido, a gente tem receio, né? Meus pais que são idosos, então eu não vou visitá-los, né? Mas a gente tá esperando, porque a gente sabe que é uma doença que não tem ainda uma vacina e não tem cura, e tem esses pacientes que têm mais riscos, né? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado pela posição do nosso trabalho, que é uma posição direta com o paciente, então o risco de contaminação é um risco grande. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados e realmente a gente tem que prestar mais atenção. A dona Adalgisa Aloy aqui está perguntando para nós, está comentando primeiramente. Ela faz reabilitação 3 vezes por semana já, pulmonar, respiratória, e agora ela está fazendo online. Como é que está sendo esse tratamento online? Como é que vocês estão se adaptando a fazer um tratamento desse online? Sim, porque tem esses pacientes, né, alguns pacientes que pertencem ao grupo de risco, a gente tem que ter um
certo cuidado realmente, né? Então, alguns preferiram não fazer durante um tempo o tratamento, mas tem essa alternativa do tratamento online. Então, e principalmente os pacientes que já faziam antes, eles já têm uma consciência melhor de como funciona o exercício. Então, o fisioterapeuta consegue fazer esse tratamento. É lógico que é diferente do tratamento presencial, né? Mas, pelo menos, o paciente não fica sem atendimento e consegue evoluir no seu tratamento. Esse paciente, depois que ele é extubado, ele fica mais um tempo na unidade, ele vai fazendo a fisioterapia, e quando ele vai para casa, como que vai funcionar essa reabilitação dele? Então, existem serviços que já começam a receber esses pacientes, né? Então, aqui em Santos mesmo, nós temos o SER e o SERFIS, que vão começar a receber os pacientes, porque eles precisam fazer realmente um acompanhamento. Alguns pacientes, infelizmente, desenvolvem algumas sequelas, né, polineuropatias, mesmo a diminuição da força muscular, déficit de equilíbrio, então eles precisam continuar com um atendimento. A gente sabe que esses serviços precisam de uma preparação porque eles já atendem uma demanda de outras patologias, né, e agora eles vão receber esses pacientes que tiveram Covid e precisam também de atendimento. SERFIS trabalha junto com o CEADOM, é isso? Isso. Aí eles, precisando de atendimento, eles são encaminhados para continuar fazendo um atendimento ambulatorial. Quando eles não conseguem ser encaminhados, os pacientes fazem um atendimento domiciliar. Também tem esse serviço. E eu acho interessante que a Prefeitura, Santos, tem uns atendimentos de qualidade, né? Interessante. Sim. Que às vezes a gente não vê até em alguns convênios, né? Você vê, tem um atendimento domiciliar que funciona muito bem. Exatamente, o paciente é acompanhado por vários profissionais, né? E dependendo da necessidade do paciente, ele vai ser acompanhado por profissional adequado para continuar o tratamento dele. E o inverno está chegando, já chegou, né? Começando, e as doenças respiratórias vão se intensificar, vão ficar Sim. mais presentes. Como é que funciona a fisioterapia respiratória nesse momento, no inverno? Então, ainda mais com o Covid agora, né? 19. Mas exatamente. Continuam, tem alguns exercícios respiratórios. É importante a dica da lavagem nasal também, com soro fisiológico, que deve ser um hábito feito por todos, né, da criança até o idoso, porque ela vai umidificar essa mucosa e a gente não vai ter o acúmulo de secreção, porque o acúmulo de secreção ele é muito prejudicial. Ele acaba, essa secreção acumulada, ela acaba ficando espessa, pode ser contaminada por outros micro-organismos, então um quadro que de repente um quadro gripal leve, você acaba evoluindo para uma patologia bacteriana, né? Então a gente tem que fazer essa lavagem nasal, que é importantíssima. Tem na farmácia, no mercado, alguns produtos que tem um jato contínuo que você pode utilizar, né? Principalmente em crianças, a utilização desse soro fisiológico é muito importante. E a lavagem nasal é fundamental e sempre com soro fisiológico, né? Sempre com soro fisiológico. As pessoas às vezes gostam muito dos descongestionantes nasais, mas eles são um pouquinho complicados, sim, né? Sim. O ideal é fazer. Se você fizer sempre essa lavagem, você vai conseguir ter a desobstrução nasal só com o soro fisiológico, sem nenhum outro tipo de medicação. É importantíssimo para manter uma qualidade de sono, né? Então é sempre importante. Se você fizer ela todos os dias, vira um hábito e fica tranquilo de fazer. Existem até os soros hipertônicos, né? Aqueles jets que ajudam também, né? Aquele é normal, é natural usar, né? Sim, não pode usar os descongestionantes. Pode, isso. E a gente vê os pacientes idosos ficando mais obesos e começando com roncos e etc. E tendo dificuldade de respirar à noite, tendo até apneia, né? Uhum. O peso atrapalha muito, né? Atrapalha bastante, né? Por isso que é sempre importante manter uma atividade, né? Em qualquer momento da vida, a atividade física vai beneficiar
as pessoas, né? Então, a atividade física, quando você sai da zona de conforto, começa a movimentar seu corpo, você vai ter um aumento da frequência cardíaca, vai ter um aumento da frequência respiratória, vai ter aumento do batimento dos cílios que estão na mucosa, que vão limpar essa secreção. Então, você tem uma série de benefícios que os exercícios vão ajudar, né, na qualidade de vida das pessoas. E você falando um pouco do idoso ainda, o idoso, a criança, nesse momento tem que ter algum atendimento especial? Claro que precisam de isolamento social. O idoso, quanto mais ele puder ficar em casa, né, embora também a doença tenha se mostrado grave, às vezes, em pessoas jovens, Exatamente. Né? Parece que a obesidade também é um fator muito importante nessa doença, mas assim, o idoso tem que ter algum outro cuidado especial? Então, realmente é importantíssimo o distanciamento social nesse momento, para o idoso o isolamento mesmo, porque nós não temos um tratamento ainda, né, eficaz, a gente ainda não tem a vacina, então eles que fazem parte desse grupo de risco precisam ser preservados, né? A gente vê as crianças não tendo aula, por exemplo, é fácil a gente visualizar a importância de um distanciamento social. As crianças, elas estão sem aula. Nesse inverno, houve uma redução de doenças respiratórias nas crianças, porque elas não estão indo para a escola, né? Então, na escola a gente sabe que é um ambiente que as crianças vão compartilhar objetos, vão abraçar os amigos, colocar a mão na boca, no rosto. Então, elas pegam mais doenças virais, né? E acabam contaminando todas as pessoas. Então, sem a aula agora, a gente acabou percebendo a redução dessas doenças virais nas crianças. Então, a gente percebe que, realmente, o distanciamento social, ele é importante. Porque são doenças extremamente contagiosas, Exatamente. Né? Então, o contato no colégio faz com que dissemine rapidamente. Sim. Aí, depois, essa criança vai para casa, né? Às vezes fica com os avós. Então, acaba realmente contaminando as pessoas que convivem com ela. Agora, esse problema do colégio é um grande problema, porque não é todo mundo que tem o seu telefone com internet, ou o seu notebook, ou o seu computador com internet. Então, assim, na rede pública, principalmente, está tendo um problema muito grande, porque as crianças não estão tendo acesso às aulas online, às vezes, né? Então, assim, é importante a volta às aulas. Eu achei interessante, em alguns países, fazer a volta escalonada também, não só nas empresas, mas no colégio. Uma criança vai ao colégio 2, 3 vezes por semana, em vez de ir todo dia, sabe? Eu acho que tem que ser estudado alguma dessas formas também. Sim, a gente vai precisar achar algum meio termo, porque a gente sabe que não vai poder ficar sem aula, as crianças não vão poder ficar sem aulas, existe todo esse apoio, que também a escola não é só um lugar de educação, a gente sabe atualmente, né, que às vezes os pais vão trabalhar e as crianças ficam na escola e os pais já estão retornando ao trabalho, então a gente sabe de todo esse problema que nós temos, né? E é um problema, porque o pai não tem com quem deixar e, ao mesmo tempo, agora não tem nem o avô para deixar. Exatamente. Porque essa criança é obrigatório ficar longe dos seus avós. Sim, né? porque muitas vezes a criança é assintomática mesmo. Então, ela vai ter o vírus, ninguém vai perceber e ela, se tiver contato com o idoso, ele pode pegar a forma grave da doença. A gente não sabe como que a pessoa evolui, né? Não tem antes a gente não consegue prever, não consegue saber como essa pessoa vai evoluir. Você falou um pouco de atividade física. A gente sabe que a atividade física é fundamental em todas as áreas, né? Não só na respiratória. E eu acho interessante que quando a pessoa faz atividade física, ela que tinha um problema muscular, uma dor muscular, essa dor até some, né? Sim. Mas agora, na pandemia, essas pessoas não têm as academias, não tem nada disso. Como é que está sendo? Como que ela pode fazer essa atividade física em casa? Eu vi até que tem alguns professores de educação física fazendo aulas online, achei super interessante.
que você acha disso? Como é que dá para fazer? Sim, a gente vê muitos profissionais fazendo esse tipo de atendimento, de aulas online. Existem pessoas que moram em prédios, os prédios às vezes não, as áreas ainda não estão liberadas, mas tem alguns prédios pequenos, em Santos tem muitos prédios pequenos que às vezes a pessoa pode descer e caminhar em volta do prédio, ou pode subir a escada do prédio também. Subir a escada é interessante, né? Exatamente, já vai ser uma atividade que a pessoa vai conseguir fazer. Queria te agradecer demais. Imagina, eu que agradeço o convite. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da equipe toda lá. A gente sabe o desgaste emocional que vocês estão passando. Eu acho que todos têm que agradecer a cada profissional de saúde, porque não está sendo fácil, né? Mas a gente vai vencer, se Deus quiser, essa pandemia. Sim. Queria agradecer também a Joyce, o Alisson, o Ivo, Juliana De Vita, Rogério Espósito, Juliana Diniz, Adalgisa, Fabiana Silva. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Estaremos sempre por aqui. Cristiane, sempre aberto aqui para você, tá? E muito obrigado mesmo. Obrigada pela oportunidade, doutor. Um grande abraço a todos.